Bom dia a todas, a todos, todes. Vamos para as senhas diárias de hoje, então, dia 1º de julho de 2023, um sábado. Dia 1º de julho, não me lembro de nada importante. Dia 1º de julho, sim, eu me lembro da minha infância, naquele tempo nas escolas, tinha as férias de inverno, né? As férias de inverno sempre vinham muito bem, porque no inverno ir à escola não era a coisa mais agradável do mundo, quando chovia, quando estava frio, né? E sabe, depois no trabalho eu também gostava de dar uma descansada no inverno, porque é mais calmo. Verão tem aquela coisa agitada, e nós aqui no leste do Rio Grande do Sul sempre tivemos muito o costume de ir às praias do litoral do sul. Não sei se o Rio Grande do Sul tem litoral, tem uma costa. É uma reta de areia. É boa para descansar, mas para tomar banho e assim, muito vento, aquela areia batendo nas pernas. Mas assim, para descansar, brincar com a gurizada, quando eu era jovem, adolescente, isso era bom. Inclusive ouvir música. Mas então tá, hoje dia 1º de julho, sábado. E a vontade de Deus. O título para hoje é A Vontade de Deus Javé na Terra. A gente ora isso no Pai Nosso, né? Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Ela diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que ela já seja na terra assim como é no céu. Que a terra seja igual ao céu. Que a terra seja do jeito que Deus, Javé, quer. Isso não é difícil de entender, mas alguns têm dificuldade. A vontade de Deus, Javé, na terra. Sabe por quê? Porque essa gente que não consegue entender isso, pensa assim, a religião é uma coisa separada da vida real, do mundo, da terra. Coloca a religião num plano lá de anjinhos voando. Coloca a religião num mundo mágico, num mundo irreal, num mundo de história de carrochinha, num mundo de história de fada. Não, e aí a vontade de Deus, como aqui na terra, que é todo mundo normal. Aqui as coisas são reais. Mas é porque quando lidam com a palavra vontade de Deus, pensam em mágica. Só conseguem pensar a religião em termos mágicos. Pensam a religião só em termos mágicos. Tem que ser coisas extraordinárias, inexplicáveis. Mas qual é a vontade de Deus? São coisas inexplicáveis ou são amor, perdão, justiça, paz, reconciliação?
cuidado uns com os outros, umas com as outras, vida plena, vida abundante, vida digna. Para essas coisas não precisa mágica, basta amor. Amor uns pelos outros, umas pelas outras, e pela natureza, pela vida. Um dia, uma hora dessas eu vou gravar, já estou pensando como vai ser o texto, sobre a relação de Deus, da religião, digamos, do Deus da nossa religião, como nós pensamos, com as coisas reais, com as coisas que a ciência fala, que o conhecimento da vida real fala. Já vou adiantando. É muito mais simples e muito menos daquilo que as pessoas pensam, mas muito mais simples. E sim, a religião tem a ver muito com a vida prática. Tem, mas nada a ver com ciência. Mesmo as mais elaboradas, como a religião budista. A religião budista fala umas coisas interessantes que hoje em dia a gente diz, pô, parece os cientistas conversando, cientistas, principalmente os físicos, né? Mas não tem nada a ver. Um dia vamos falar nisso. Hoje vamos falar a vontade de Deus Javé na terra, aqui no mundo, na realidade. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 20. Senhor, a ti confiei a minha causa, a minha batalha, a minha luta, mas não é minha, a minha causa, a causa que eu coloco para ser resolvida aqui na terra, a nossa causa, a causa humana, a causa política, a causa econômica. E do Evangelho de Mateus, conforme Mateus, capítulo 6, versículo 10, vem o segundo versículo para o dia de hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a frase da oração do Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Que seja assim na terra como no céu. E a oração, escrita por Lars Thunberg, dá que floresça a justiça onde há injustiça. Vontade de Deus na terra como no céu. Dá que floresça justiça onde há injustiça. Liberta as pessoas presas injustamente. Isso tem muito. É só olhar para as cadeias, o que tem de negrinho lá dentro, que tem uma vida horrível fora da cadeia e por causa das circunstâncias da sua vida
na sociedade, circunstâncias da vida horrível que tem na sociedade, faz coisas que a classe média branca não gosta, conservadores não gostam, e ficam presos lá na cadeia sem nenhuma condenação. Às vezes, nunca tiveram um advogado para ver a sua causa, são presos lá com um cigarrinho de maconha, enquanto filhos de capitalistas giram por aí com seus carros de luxo, bonitinhos, carregando um saco de cocaína. E continua a oração de Lars Thunberg. Faze tua igreja vigiar com Jesus. E que as pessoas atuem, façam tua vontade, para que haja paz. E paz sempre há quando há justiça. A justiça que promove a vida. Aí a paz surge. A paz surge, ela se torna forte. Agora, quando você tem uma sociedade muito injusta, acaba havendo violência. Isso é, claro, dá para imaginar como funciona. O primeiro texto bíblico para o dia de hoje, 1º de julho, sábado, vem da carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Roma, capital do Império Romano. A igreja lá não era muito grande, tá? Não fiquem pensando que porque era uma capital, era uma baita de uma comunidade. Não era, tá? Não sei quantas pessoas tinham, mas não era. Na verdade, por muito tempo, a igreja se escondia, disfarçava, ou ficava escondido lá nas catacumbas, nos cemitérios, em cavernas, buracos, ficava lá morando escondido, ou se disfarçava, nunca dizia que era cristão. Os cristãos e as cristãs não diziam que eram cristãos, cristãs. Então eles desenhavam em algum lugar, na sua casa, ou quando estavam parados na rua ou sentados, desenhavam no chão, ou em algum lugar faziam um sinal do peixe. Porque o peixe, em grego se diz ichthys, cujas iniciais significam Yehu, Christos, Teu, Rios, Yesu, Christos, Teu, Rios, Soter. Jesus, Cristo, Filho de Deus, Salvador. E o Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, 1-6. Portanto, agora não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Somos nova criatura. Pela lei do Espírito da vida, não pela lei farisaica moralista. Porque aquilo que a lei farisaica moralista, religiosa, foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne.
Lutero dizia isso. Às vezes, essa lei moralista enfraquece a gente. É até pecado. Isso que a lei não conseguiu fazer, foi incapaz, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, que venceu o pecado. Venceu o pecado, o castigo, a condenação. E assim condenou o pecado na carne, pois aquela obediência, aquela lei farisaica, era pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem satisfeitas em nós pela nossa ação amorosa, que não vivemos segundo a carne, mas agora vivemos segundo o Espírito, não mais pela lei, mas pelas boas obras do Espírito. Quem vive segundo a carne, segundo o egoísmo, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Eu quero ser salvo, vou obedecer à lei religiosa. Mas quem, de acordo com o Espírito de Deus, tem a mente voltada para o Espírito, esse deseja viver no Espírito. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do egoísmo é a morte. Mas a mentalidade do Espírito de Deus, é vida e paz. A vontade de Deus já vem na terra. E o segundo texto para hoje é lá ainda na história de José. Ou vocês ouvem as minhas gravações nas últimas 3 semanas, ou vocês leem lá na Bíblia. Isso aqui é uma continuação. E ainda vai continuar mais um tempo essa história de José, tetraneto do Abraão. Gênesis 46, 28 a 34. Ora, Jacó, o pai daqueles irmãos todos, enviou Judá para o Egito para se encontrar com José, para saber como ir a Gósen. O José disse: vem para a cidade de Gósen. E quando lá chegaram, José de carruagem pronta, o filho do Abraão, do Jacó, que estava indo para lá, José de carruagem pronta, partiu também para Gósen para encontrar-se com seu pai, Israel, que o Jacó recebeu um outro nome, Israel. Assim que viu o seu pai, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Eles não se viam, tá? Lembram da história, né? Israel disse para José, o pai disse para o filho: agora eu posso morrer, porque vi teu rosto ainda vivo. Então José disse a seus irmãos e toda a família de seu pai: vou partir para contar isto ao faraó, que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens de vocês, filhos do Jacó, do Israel, são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo também suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Quando o faraó chamar vocês e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe: teus servos, nós, servos do faraó, agora, criam rebanhos desde pequenos, como já fizeram nossos antepassados. E assim
Assim, ele lhes permitirá habitar nesta região de Gozen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Os pastores não gostavam muito, pelo jeito da pecuária. Ele disse: se vocês disserem que são pastores de ovelhas, de gado, o gado deles lá não era tão grande quanto o nosso, era menor, mas era gado. E ele vai proteger vocês aqui, porque os egípcios não gostam muito. E também porque vocês são cananeus. Pois é, eles, depois egípcios e cananeus, isso vai ser uma guerra. Sabe, egípcios estão meio forçados aqui dentro, porque são muito longe um do outro. Mas as cidades ali, de uma baita de uma região, não só para o território egípcio, as cidades eram cidades com estruturas, com elites egípcias. Eram cidades-estado egípcias. Um escravismo egípcio também. Então fiquem calmos aí, façam a coisa certa, trabalhem. E como disseram os outros textos, atuem pela paz, para que haja paz. Atuem pela mentalidade do Espírito, para que possamos não só pedir em palavras, mas realizar em ações a vontade de Deus Javé na terra, aqui, onde Deus quer realizá-la pelo amor seu e nosso. Um grande abraço, um bom dia.